tudo bem? Meu nome é Daniele Fontana, eu trabalho há mais de uma década em liderança, formação de equipe e vendas. Quando eu comecei a minha carreira, eu tinha 25 anos, eu era dona de casa, não tinha uma formação superior, dependia única e exclusivamente da renda da pessoa com quem eu era casada na época, e a minha visão de futuro e a minha perspectiva de uma grande mudança de vida era praticamente nula. Morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, quando eu decidi utilizar das minhas habilidades naturais e da minha vontade em ter uma mudança de vida. Mas na verdade a grande mudança de vida que eu queria fazer não era somente com a minha área profissional ou com os meus resultados, e sim uma mudança onde eu pudesse me desenvolver e utilizar aquelas habilidades naturais que eu já tinha em prol de resultados financeiros e em prol de resultados profissionais, que era o que eu almejava naquela época, porque afinal de contas, mesmo sendo jovem, 25 anos, já tendo 3 filhos, eu não queria somente ficar naquela situação, eu queria algo a mais. E o que foi excelente foi que eu comecei a desenvolver esse trabalho. Eu comecei então a formar uma equipe, treinar essa equipe, desenvolver essa equipe, e os resultados foram acontecendo. O que eu entendi que ter uma boa comunicação e ter um relacionamento com essas pessoas me traria a base para que eu seguisse avançando no desenvolvimento da minha liderança. E começou a dar muito certo, numa velocidade assustadora. Em pouquíssimo tempo eu tinha uma equipe dominando toda a região da Serra Gaúcha, e cada vez mais eu desenvolvendo habilidades que eu mesma desconhecia. O que eu percebi é que colocar em prática o que muito eu estudava e o que eu buscava de conhecimento para me tornar uma líder eficaz, para me tornar uma líder de resultado e trabalhar com a minha equipe, o quanto isso ia fortalecendo ainda mais o meu papel de liderança mediante a tantas pessoas. E a minha credibilidade foi aumentando, os meus resultados foram aparecendo. Uma das coisas que ficou muito clara para mim ao longo desses 10 anos é que todas as pessoas, elas param para te dar atenção e ouvidos quando tu tem resultados a apresentar. Então eu me esforcei muito para que eu tivesse resultado, para que cada vez mais eu pudesse chamar e despertar a atenção de outras pessoas, mas não somente na área profissional, e sim também na minha área familiar. Como trabalhar e desenvolver um negócio independente sendo mãe de 3 filhos e tendo toda uma carga de responsabilidade como esposa, como administradora do lar, e ainda assim crescendo e desenvolvendo. Eu entendi que eu precisaria então administrar tempo e administrar as minhas emoções. Por quê? Como uma boa mulher, muitas vezes a gente se perde nessa identificação de emoções, muitas vezes que não são tão amigas tuas e que te fazem agir de maneira impensada, falando numa hora imprópria ou tomando uma decisão precipitada. E cada vez mais eu fui desenvolvendo a habilidade de controlar as minhas emoções perante a minha equipe. E o melhor é que tudo isso, nesse processo, eu fui compartilhando com outras pessoas. Em questão de pouquíssimo tempo, eu construí um time vencedor no segmento de venda direta, de cosméticos e maquiagem e desenvolvimento de liderança. O que passou a acontecer? Cada vez mais pessoas se interessando em seguir os meus passos. E o que eu precisei desenvolver ainda mais? Uma nova habilidade em ensinar e treinar e multiplicar os meus ensinamentos para outras pessoas. Na verdade, transferir a minha mente, a minha visão e o meu posicionamento para novas pessoas interessadas em seguir os meus passos. E o que passou a acontecer? As pessoas se interessarem em entender como eu pensava, como eu agia, como eu me comportava, como eu administrava o tempo, como eu administrava as emoções, para que elas também pudessem alcançar os mesmos resultados que eu. O que passou então a haver dentro de mim uma grande vontade de compartilhar com as pessoas um pouquinho da minha história como mulher, como mãe, como líder, como empreendedora e, mais do que isso, como uma pessoa que utiliza dos seus próprios recursos internos, trabalhando as minhas limitações internas, unindo a força das habilidades e administrando esse ponto de limitação para que eu pudesse ter uma fórmula
completa que me trouxesse sucesso e resultado. Então, associando tudo isso, ainda unindo uma dosagem que eu aprendi na metade do caminho, que é como tu ter uma liderança eficaz, uma liderança humanizada numa sociedade com Deus. Eu trago aqui então essas videoaulas onde eu gostaria muito de compartilhar contigo um pouco da minha história e um pouco do que muitas pessoas me escrevem pedindo, para que eu possa contar como eu administro a minha vida, a vida de uma ex-dona de casa, mãe de 3 filhos, sem formação superior, mas que se tornou uma líder de mais de 8.000 mulheres espalhadas de norte a sul do Brasil. Então compartilho tudo que eu tenho de bom para contigo e eu espero que faça sentido e que tu possa ter uma evolução e um crescimento com tudo que eu tenho a compartilhar.